Hoje, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos pegar 4 passagens bem distintas de textos antigos, de épocas e autores diferentes, e tentar costurar tudo isso em um único mapa. Um mapa que, quem sabe, possa oferecer um roteiro para uma vida com mais propósito. Vamos começar a desvendar esse caminho juntos. E a grande questão é exatamente essa, né? Como é que narrativas de milhares de anos atrás podem de fato nos dar alguma orientação prática hoje? A proposta é tratar essas 4 fontes como se fossem peças de um quebra-cabeça. E, ao montá-lo, a gente descobre um guia para uma jornada que é, ao mesmo tempo, de todo mundo e também profundamente pessoal. Bom, nossa primeira peça do mapa vem do livro de Deuteronômio, e aqui o foco não é um indivíduo, é uma nação inteira se movendo. É aquela visão de cima, sabe? O panorama geral da jornada. Essa jornada de Israel pelo deserto, como a gente vê aqui, não foi um passeio aleatório de jeito nenhum. Foi uma marcha de quase 40 anos, toda orquestrada, com marcos bem específicos, com confrontos que deveriam acontecer e desvios que eram intencionais. Cada um desses pontos na linha do tempo representam a decisão guiada. E o que é mais interessante aqui é que a orientação não era só sobre onde ir e com quem lutar. Era também sobre quem evitar. Essa ordem específica para não confrontar Edom mostra uma coisa fundamental. A sabedoria da jornada também está naquilo que a gente evita, em saber quais batalhas não são nossas. O caminho é definido tanto pelos obstáculos que a gente supera, quanto por aqueles que a gente contorna. Certo, agora a gente vai mudar a escala. Vamos sair dessa jornada física, coletiva, de uma nação inteira e entrar num terreno mais íntimo, o terreno pessoal, interno. Vamos ver como esses mesmos princípios ganham uma nova dimensão. Olha, essa comparação é crucial. De um lado, a instrução para a nação, lá em Deuteronômio. Do outro lado, o ensinamento de Jesus no Evangelho de Lucas. A estratégia de evitar o conflito em nível nacional evolui, se aprofunda e se torna um mandamento radicalmente pessoal de amar proativamente os inimigos. É a mesma ideia de navegar relações, só que com uma profundidade ética muito, muito maior. Então tá, se a jornada agora é pessoal, quais são as ferramentas para navegar? O foco muda para uma espécie de bússola interna, sabe? Para os princípios que guiam as nossas escolhas e interações do dia a dia. E a primeira ferramenta, talvez a agulha que aponta o norte nessa bússola, é a misericórdia. O texto de Lucas não a trata como um ato isolado, tipo perdoar alguém uma vez. Não, é um estado de ser, uma postura constante de compaixão. É a base para todas as outras decisões nesse caminho pessoal. E isso nos leva a uma lei quase que prática do nosso universo interior, que o livro de Provérbios descreve de forma tão simples e direta. A nossa intenção molda a nossa realidade. Aquilo que a gente busca ativamente, seja o bem ou o mal, tende a vir ao nosso encontro. É uma espécie de causa e efeito para o coração. Lucas, no capítulo 6, torna essa ideia ainda mais concreta com o princípio da reciprocidade. A medida que usamos para os outros, seja para julgar, para dar, para perdoar, se torna a mesma medida que volta para a gente. Isso não é uma ameaça, mas sim uma descrição de como as coisas funcionam. Generosidade atrai generosidade, da mesma forma que crítica atrai crítica. Ok, a gente já falou sobre a jornada e sobre as ferramentas para navegar. Mas para onde tudo isso leva? Qual é o destino final? A última peça do nosso mapa, que vem do Salmo 67, revela o propósito maior por trás de tudo isso. A lógica do Salmo é como uma cascata. Primeiro, um povo específico recebe a bênção, mas a bênção não é o ponto final. Pelo contrário, é o catalisador. O passo 1 leva ao passo 2, que é fazer os caminhos de Deus conhecidos por todos. E isso culmina no passo 3, uma celebração universal, com todas as nações juntas. A jornada de um só grupo tem como propósito final algo que inclui todo mundo. E assim o nosso mapa se completa. A gente começou com a marcha histórica de uma nação, mergulhou fundo nas regras do coração de um indivíduo e, no fim, descobriu que o destino dessa jornada não é solitário, mas sim um grande coro universal. É uma única história coesa que atravessa séculos de textos. Para terminar, fica essa reflexão. Olhando para esse mapa completo, a jornada coletiva, a bússola interna, o destino universal, qual dessas partes parece conversar mais com o nosso mundo ou com a nossa própria vida nesse exato momento? A resposta, talvez, seja o nosso próprio ponto de partida.